o neocolonialismo. O aumento da produção durante a Segunda Revolução Industrial gerou uma crise relacionada à necessidade de aumentar o mercado consumidor e encontrar novas fontes de matéria-prima. Além disso, a industrialização em vários países gerou leis que pretendiam proteger a produção nacional. Essa necessidade expansionista gerada pelo capitalismo industrial teve como resultado, na segunda metade do século XIX, o fenômeno chamado de imperialismo, que são práticas militares e culturais de grandes potências para dominar outros países. Isso envolvia estratégias e ações de um país forte industrialmente e, claro, militarmente. O imperialismo poderia se manifestar de várias maneiras e também de forma indireta, quando um país mais forte não chegava a ter domínio territorial sobre outro. Mas existia forte influência econômica, com empréstimos financeiros, explorações de estradas de ferro, minas e outros. No entanto, a maior expressão do imperialismo iniciado no século XIX foi a conquista territorial de regiões da África e da Ásia. O processo foi chamado de novo colonialismo, ou seja, neocolonialismo, uma nova forma de colonizar. No antigo colonialismo, o principal alvo tinha sido a exploração da América, embora existissem domínios na África e na Ásia. A prática do mercantilismo foi muito forte entre os séculos XVI e XVIII, quando surgiram grandes mudanças na economia capitalista. Já no século XIX, a condição de potência estava associada a maior quantidade de colônias, que fosse impossível administrar. A necessidade de expansão do comércio, mercado consumidor e aquisição de matérias-primas foi a principal razão que impulsionou a ampliação das conquistas territoriais. Nesse novo processo de colonização, foi utilizada algumas justificativas. Olha só, era difundido nos países europeus a ideia de que a colonização de outros territórios ajudaria na melhoria das condições de vida de toda a população, inclusive do operariado, que reivindicava melhores salários e condições de trabalho. A competição entre países era amplamente divulgada, com o intuito de estimular o sentimento nacionalista e fortalecer a ideia de que a conquista interessava a todos, independentemente da classe social. De qualquer maneira, apesar do discurso das possíveis vantagens do neocolonialismo, na Europa havia problemas ligados à evasão de trabalhadores do campo para as cidades, que não ofereciam oportunidades a todos. A conquista europeia era justificada de acordo com o discurso da época, a partir da suposta necessidade de levar a civilização aos povos considerados atrasados. A civilização envolvia, nesse sentido, a cultura europeia e suas novidades tecnológicas. Conquistar o outro, portanto, seria um ato de humanidade dos povos superiores. Que humanidade, hein? Destruir a cultura dos outros e explorar até a última gota. Outra forma de justificar o domínio europeu foi a expansão missionária tanto de católicos como de protestantes. Antes de 1880, em diversas ocasiões, expedições missionárias precederam os colonizadores, mas também ambos entravam ao mesmo tempo. Assim, os governos europeus procuravam utilizar as missões de acordo com os seus interesses nacionais. O conhecimento científico da época era popularizado por meio de jornais, revistas e diversas obras que pretendiam tornar conhecidas as novidades. Formou-se assim um imaginário que incorporava cada vez mais as ideias evolucionistas, onde a obra de Charles Darwin defendia a evolução das espécies biológicas com base na sobrevivência dos mais capazes, e esses capazes eram defendidos pelos europeus como uma raça superior. Esse conceito foi transposto por outros pensadores para a sociedade para justificar a ideia de que existiam raças humanas superiores e mais capazes. Era o darwinismo social que previa o desaparecimento de raças consideradas inferiores. Já os defensores do evolucionismo social defendiam uma interpretação das sociedades humanas, que as classificavam em inferiores e superiores. Todas as sociedades teriam uma mesma trajetória, rumo ao progresso, mas elas se encontravam em estágios diferentes. Exemplo: o pensador estadunidense Lewis Morgan publicou A Sociedade Antiga, que diferenciava 3 estágios da evolução da humanidade: selvagem, barbárie e civilização.
Para ele havia povos no planeta que viviam em cada um desses estágios. Para ele havia povos no planeta que viviam em cada um desses estágios. Naturalmente, as culturas diretamente associadas ao pensamento europeu estariam no estágio civilizado. Bonito, né? Os estudos de antropologia começaram nesse contexto até o século XX. Outro pensamento da época é o arianismo, que criticava a mistura de raças. O ariano, ou europeu puro, seria superior a outras raças como os semitas, incluindo principalmente os judeus. Por fim, é importante mencionar as ideias da eugenia, palavra de origem grega eu, bom, e gênesis, geração ou origem. A eugenia previa a possibilidade de selecionar jovens considerados racialmente superiores para ter filhos, formando assim uma sociedade mais pura e forte. Previa também a esterilização de raças consideradas inferiores. Com tais pensamentos fica entendida a brutalidade com a qual foram tratados diversos povos ao redor do planeta. Com o potencial de armamentos mais sofisticados, os europeus conseguiram conquistar diversas culturas antigas, abrindo um período de exploração que trouxe graves consequências para a geração atual. Enfim, o neocolonialismo é uma nova forma de explorar povos, com base na industrialização. Essa é uma pequena definição sobre o neocolonialismo e as justificativas dessa exploração. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, o seu comentário. Se inscreva.